Entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, cara super tranquilo, gente boa assim no último. Entrou em contato com a gente solicitando uma marca para esse projeto, só que até então não tinha falado do projeto, não tinha falado do Rodrigo Silva, não tinha falado de nada. Nada. Daí ele falou Bíblia Comentada. Fala, família House, que prazer estar aqui com você novamente. E hoje, man, fala aí, esse podcast promete, não é verdade? Cara, tá sensacional, hein? Tá incrível. Hoje a gente vai falar um pouco de fotografia, de design. E olha, eu confesso que eu tô até um pouco com frio na barriga. Boleta aqui, ó. Estão escutando a voz aí do convidado, né? E também vocês viram A na galera capa já sabe, também. tá A galera já notando, viu, né? já tá lá no título. lá. Divulgamos, é isso mesmo. E, cara, tá sensacional, Renato. Já tô impressionado. A gente já fez um podcast aqui no offline. No offline É. teve Nossa, já podcast, teve um podcast. Já começou Começa a sempre. falar, né? A gente começa e não para, né, mano? Sim, a gente até recebeu um presentinho, depois a gente vai mostrar pra vocês. Claro. Pra você ter uma ideia, esse presente, né, é É uma inspiração que de todos os clientes que ele já atendeu, cara. de muitos trabalhos que estão ali que a gente olha e fala, cara, como assim? Pra realmente fazer isso saltar nos nossos, não só nos nossos olhos, mas também no nosso sentimento, na nossa alma. Porque são trabalhos feitos com muito amor, gente, que são coisas E maravilhosas. sim, quando é feito com amor, aquilo lá impacta a gente. É diferente, deixa né? como sensacional, incrível. Bom, pra gente não ficar aqui batendo papo, né, e deixar o nosso convidado aqui esperando, Bora. já quero desde já pedir pra você que tá aí, que conhece a gente, né, família House, tá nos acompanhando, desde já se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha muito, porque esse conteúdo, cara, tem muitas histórias que são desenhadas A mão aqui, ó, a caneta. com um talento que assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, como Deus pode derramar talento na vida desse rapaz desse jeito? E ele né? granjear bem, né? Com certeza, exatamente. Então, gente, pra você não ficar de fora, já se inscreve no nosso canal, Já aperta o sininho. já aperta o sininho, pra quando façam sair isso. lá a notificação, não é verdade? Com certeza. Não perder nada, porque assunto de primeira, esse é o episódio número 10 do 10. House Podcast, Que gente. isso. O House Podcast, que ele é um podcast. Olha que número, hein? Tá vendo? Camisa de Pelé, rapaz. Número 10. Número forte, cara. E esse podcast, na verdade, ele é feito pra você que gosta da área de audiovisual, tudo que envolve desde cinema, desde jornal, desde escrita, desde falada, desde assistida, desde ouvida. E hoje nós vamos aprender um Isso. pouquinho, conhecer um pouco mais de uma pessoa maravilhosa que, para falar sobre os trabalhos dele, ele já começa assim, que são álbuns limpos, criativos, harmônicos e únicos. Mas não são só álbuns, são identidades visuais. São muitos outros trabalhos que nós vamos apresentar hoje com o nosso convidado. Man, por favor, chama nosso convidado para a roda, vai. Celso Modenese. Celso, Tudo muito bem, prazer. gente? Prazer todo meu. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. Estou feliz de estar aqui. O podcast offline já foi ótimo, né? Já deu pra gente bater bastante papo. Sim, E agora vamos partir pro online, né? bora lá. Vamos bater mais um pouco de papo. Essa parte de comunicação, de histórias que a gente tanto fala, né? Sim. De contar histórias, seja num álbum, seja numa marca. É algo que eu gosto muito de fazer. E tô aqui à disposição de vocês agora e bola pra frente. Que maravilha. Bem, Sensacional. começa pra gente aí. Ô Celso, cara, pra gente começar tudo isso daí, né, pra galera conhecer, às vezes tem muita gente que clicou ali no vídeo, né, não conhece a história do Celso. Seria interessante você contar, cara, um pouquinho aí da sua história, como é que você iniciou, de onde Sei. surgiu esse tesão de poder fazer aí as artes, de poder fotografar, criar os álbuns, fazer identidade visual que impacta aí as pessoas. Legal, vamos lá. Bom, minha história começou... Fiz faculdade de publicidade, entrei na faculdade em 2007, com 17 anos, né?
a minha ideia na época era trabalhar numa agência de publicidade aqui da cidade ou da região, enfim. Comecei a faculdade e logo no primeiro ano eu comecei a trabalhar numa encadernadora de álbuns aqui da cidade. Essa encadernadora existe ainda, é de um grande amigo meu, do Cláudio, chama Criativa Álbuns, que na época chamava Criativa Papéis. Legal. E eu comecei fazendo a parte física do álbum, né? Então, colocava lá a lâmina, colocava a fotografia e tal, fazia essa parte braçal, e daí eu já comecei a aprender um pouquinho sobre layout, sobre fontes, porque eu comecei também a criar algumas coisas ali, alguns nomes, entender um pouquinho de Photoshop, Legal. Illustrator. Eu aprendi um pouco na faculdade. O Cláudio, como já era um publicitário formado e o trabalho dele sempre foi muito bonito, muito refinado, ele me ensinou bastante coisa também. Então eu comecei ali a fazer a parte física do álbum, mas também a parte de layout, né? Logo depois eu saí dessa empresa, fui ter minha primeira oportunidade numa agência de publicidade, e daí lá eu comecei a mesclar um pouco das duas coisas, né? Fazia um pouco de álbum, de alguns fotógrafos aqui da cidade, mas já começava a desenvolver coisas de publicidade, que eu fui contratado por essa agência para ser designer, né? Então meio que sempre fui flutuando entre marcas e álbuns. Mas aí entra um ponto bem interessante que acho que a gente pode até mesclar com a questão de ter entendimento do negócio, né? Boa. Eu era funcionário na agência e na questão dos álbuns, eu percebi que era algo que tinha uma oportunidade de crescimento muito grande e muito rápido. Porque a gente era um dos pioneiros nesse mercado. Não existia. Antigamente, bem antigamente, os álbuns eram todos num revestimento preto, numa maleta preta, álbum de formatura mais tradicional, vocês devem Sim. ter. Então era assim, não tinha layout, não tinha um refinamento de design, nada. Daí quando eu percebi, comecei até a postar algumas coisas no Facebook, porque o Instagram nem era tão assim na época, né? Eu comecei a ver que tinha muito, muito interesse. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade, tem um mercado gigantesco, quantos fotógrafos não tem em Limeira? Não tinha em Limeira na época, hoje tem muito mais, não tinha na região, não tinha no Brasil, era um oceano azul gigantesco. Uau. E eu falei, é aqui que eu vou me Nadar de meter. braçada. Então assim, daí começaram a surgir um ou outros profissionais também, que começaram a atender, mas toda vez que eu publicava no Facebook, aparecia um cliente novo de outra região sem ser de Limeira. Então imagina a gente hoje quer vender um produto, publicar no Instagram e aparecer um cliente toda vez que você publica. A gente publicava 10 vezes por dia, né? Daí a gente fazia post, né? Se a gente tivesse certeza. E na época era muito assim, na época todo álbum que eu postava vinha gente de fora, daí começou a vir gente da região, gente de outros estados, e daí gente de outros países, daí começou a contatar a gente fotógrafo do Japão, por exemplo, Uau. da Europa, e porque era algo muito novo. Então daí a gente surfou toda essa onda. Em 2014 a Amanda veio trabalhar comigo, ela tá aqui. Um pouquinho antes de 2014, 2013 foi um ano super importante, porque eu saí de pouquíssimos clientes para muitos clientes em um único ano, daí ela já veio trabalhar comigo, e daí a gente deslanchou, assim. Sempre lembrando das marcas, né? A gente continuou fazendo marca, mas a questão dos álbuns meio que dominou, assim, a gente se tornou uma referência nacional muito rápido. E aí um outro ponto importante, né? Eu identifiquei essa questão do design dos álbuns e foi um modelo de negócio que funcionou muito bem. Só que em 2014 eu identifiquei o quê? Que tinha as pessoas, os fotógrafos que queriam design de álbuns e tinham os designers ou outros fotógrafos que queriam aprender a fazer design de álbuns. Boa. Aí Eu falei, surgiu uma nova oportunidade. Aí vamos fazer um outro negócio aqui, um bem bolado. Então daí eu comecei a ministrar workshops também. Workshops presenciais na época, que não tinha muita coisa do online. Então a gente chegou a ministrar workshops no Brasil inteiro, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, todas as regiões do Brasil. A gente foi uma vez para o Paraguai também fazer um workshop lá. Para Portugal a gente começou a sair um pouquinho mais, né? A gente foi 3 vezes para Portugal ministrar workshop lá também de design de álbuns. Para o Japão a gente acabou indo 2 vezes também, em 2014, 2015. Então, e tudo internet, né? Tudo é você mostrar o teu trabalho, as pessoas sentirem desejo por aquilo que você está mostrando e desejos diferentes, né? Quero aprender a fazer ou quero que você faça para mim. Sim. Então, dependendo da necessidade da pessoa, a gente tinha um modelo de negócio para atender. Né? E hoje, no escritório, nós somos em 6 pessoas. Tem a parte de design de álbuns, tem a parte de design de marcas e ainda tem a parte de ensino.
né? Uau. A gente nunca deixou marcas de lado. Hoje, inclusive, ela tem até um pouco mais de protagonismo do que os álbuns, mas é muito por conta dos álbuns estarem rodando muito certinho já. A gente já é bem consolidado e a gente está se consolidando também na parte de branding, de marcas agora. E vira e mexe, tem as turmas do nosso curso, enfim. Hoje são 3 modelos de negócios dentro de uma única empresa, 3 negócios dentro de uma. E de maneira resumida, é isso, gente. Perfeito. Que legal, cara. Sensacional. Eu já fiquei aqui viajando, já falei, Encantado. poxa, que bacana. E quando você foi ministrar esses workshops fora, foi para fotógrafos, por exemplo, brasileiros que moram lá? Ou também tinha lá os Os de gringos que Portugal, você os fazia Não, japoneses? no Japão eu lembro que tinha brasileiro, tinha peruano, tinha algum outro, mas é da América do Sul também, latino, que tava lá. Eram 3 povos, assim, né? Que 3 legal, nações cara. diferentes, mas a grande maioria eram fotógrafos brasileiros que moram lá. Entendi. Inclusive, até hoje converso com eles, faço marca. Fiz uma marca recentemente com um amigo lá, do Paulo Cudo, que é um cara sensacional, que levou a gente da primeira Que vez. A bacana. gente mantém contato até hoje, assim, contato de ligar, FaceTime, e aí como é que estão as coisas, tal, 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 Da hora, tal. cara. E assim, além dessa parte legal de ir, de poder ter essa oportunidade, pô, viajar o mundo em 30 horas dentro do avião pra você Nossa, chegar lá e tal. Mas mais interessante que isso é também, cara, a bagagem cultural, a entender e tal. Isso fez muito a questão de mostrar isso também aí. Legal a gente já começar a falar sobre registrar essa jornada, o quão importante foi. As pessoas se conectaram muito com a gente quando a gente foi pra lá. Teve um período em 2018 que eu e a Amanda, a gente foi morar em Portugal. Ah, que E legal. eu acho que, eu nem lembro o movimento que eu fiz no Instagram na época, mas eu acho que foi tão bem feito que até hoje as pessoas acham que a gente mora lá, né, amor? As pessoas, vocês voltaram, achei que vocês estavam morando lá. Ah, De tanto que a gente publicava que a gente estava lá. caramba. Então, você vê que a internet é um negócio assim, é um jogo ó, quero mostrar isso, quero mostrar aquilo. Na época, acho que a gente envelopou tão bem, vamos mudar para lá, a gente quer ter oportunidades de negócio lá, e a gente realmente fez isso. Mas a gente voltou em alguns meses depois. A Amanda morreu de saudade da família, né, amor? Daí a gente Pronto. acabou voltando. E até hoje. Então, assim, essas experiências, essa conexão com a audiência nessa jornada toda também é muito legal. Bacana. E quando você foi para esses lugares aí também, além de você levar aqui sua bagagem, todo o teu conhecimento, teve algo que você aproveitou estando lá? Eu creio que Portugal você deva ter feito isso, mas esses outros países também, que tipo, cara, aproveitando que eu estou aqui, deixa eu buscar alguma coisa de referência, porque de repente, assim, alguma coisa arquitetônica, algo que remeta, falar, eu vou criar algo pensando nisso. Trouxe algo Com assim? certeza, com certeza. Deu pra dar uma boa sem treinada dúvida. na Cara, criatividade, o né? Japão, por exemplo, é um universo à parte, assim. Uau, Porque é maravilhoso. você vai para um lugar, um país na Europa, e você vai para outro, é diferente, mas não é tão diferente assim. Agora você vai pro Japão, parece estar num universo à parte, parece estar num país de brinquedos, É sabe? outra Então, coisa, é um né? negócio. Então, assim, lá, cara, tudo me chamava atenção, tudo, desde um cardápio de restaurante, o jeito que era a diagramação do negócio, Uau. tudo, absolutamente tudo. A cultura de educação, a cultura de tratar a outra pessoa. Então, assim, cada país, cada região, até aqui no Brasil, é diferente, assim. Às vezes, se você vai falar com pessoas do Nordeste e depois você vem para falar com pessoas do Sul, cara, aqui dentro do Brasil é continental, né? Então, até É, aqui dentro a gente aprende e o trato com as pessoas é diferente. é verdade. É. Eu falo bastante isso porque eu já vou jogar pra você já. Porque eu trabalhava em São Paulo, no centro, e ali a gente atendia pessoas do Brasil inteiro. E quando a gente estava atendendo as pessoas, vinha gente do Nordeste, chegava lá, rapaz, como é que você tá? Bom dia, não sei o que, já vinha todo aquele jeito de falar. Então, tipo assim, eu cheguei a falar que eu vendi o mesmo produto com uns 3, 4 nomes. Então, tipo assim, era argola, aí um chegava, e aí, tu tem aquela argola? E aí, tu tem aro aí? E aí eu chegava e falava, e aí, tu tem aquele redondo, não era, como é que você falava? Tu tem a africana. Tu tem africano, então, tipo assim, era o mesmo brinco com diversos nomes. Cada região do país Você e entrava- casa nisso que você tá É falando, muito, né? é muito diferente, cara. E isso é muito legal porque a gente traz para nossa realidade, envelopa isso de um jeito que a gente consiga transformar em conteúdo e a gente vai divulgando. Isso é muito legal, assim, conhecer essas culturas nos traz uma bagagem e para o nosso trabalho, assim, que a fundo é relacionamento, é comunicação, mais até do que o design, cara, isso
É fantástico. É mexer com o sentimento, né? Cara, que animal. E, ô Renato, pegando esse ponto aí que você falou, olha que interessante, né? Você sempre entrava no personagem, né? Se viu um Ah, mas nordestino, tem. você viu um nordestino, Tem que ser coringa. você tinha que... Você falava meio puxado, né? Uai, só vou aqui comprar aqui o brinco. Tem que falar mais ou menos a mesma língua, né? Falar na mesma Tem. língua. Pra Essa entender. identificação às vezes eu vou apresentar uma marca e como eu faço uma reunião de briefing com a pessoa antes, quando eu vou apresentar a marca, cara, eu lembro da minha conversa com ela ou com ele na primeira vez. A minha linguagem na segunda é só para atender ele. Eu sei que às vezes com algumas pessoas eu vou falar mais devagar, eu vou explicar, eu vou às vezes até rodear um pouco mais, florear um pouco mais, porque eu sei que isso vai conectar a pessoa, ela vai se sentir do jeito que ela gostaria de se sentir vendo. Eu sei que tem pessoas que eu vou, cara, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, você me pediu isso, é isso, isso, isso. E o cara, Certo. adoro, prático, tá, é isso aqui. Perfeito. Então, cara, você tem que, cada reunião, cada pessoa que você vai conversar, você identifica rapidinho e vai embora, vai na linguagem. Tenho isso sim, moço. Ô, pego já. Tem que ir embora. A gente tem que dançar conforme a música, Exato. né? Vamos falar a grosso modo, né, meio? Porque às vezes não é o que a gente fala, né? É o que a pessoa entende. Exato. Então, assim, se eu estiver falando muito rápido para uma pessoa que ela só entende quando eu tô falando devagar, né? O erro é meu. Se a minha linguagem tiver, se a pessoa não estiver entendendo, eu tô com a linguagem errada, eu tô no ritmo errado, tô usando as palavras erradas. E aí a gente Então- já entra num outro quesito que seria vendas, Exato. né? E aí a gente tem que ser um bom vendedor, É, né? Pra poder falar na mesma conversa, no mesmo entendimento que as pessoas, né? Exato. E isso vai identificar a necessidade, né? Sim. Na verdade, assim, a venda ela acontece quando você mostra algo, a pessoa tem um desejo por aquilo, mas às vezes ela ainda tem um pezinho atrás, né? Principalmente quando o valor do serviço ou produto que você tem é mais caro. Quanto mais caro for, mais argumento, mais desejo você tem que ir criando, né? Às vezes tem algum cliente que chama a gente manda o orçamento para fazer uma marca, um acompanhamento e tal. Daí a gente vai identificando. A pessoa às vezes fala assim, nossa, porque eu preciso de uma marca porque produzir conteúdo no Instagram é muito difícil para mim, fazer posts. Daí na hora que a gente vai vender, a gente sabendo dessa necessidade, a gente fala assim, então, junto com a marca, tá incluso isso, 3 templates para Instagram, a gente vai te mandar isso, a gente vai te acompanhar, a gente vai criar uma linguagem visual para você e uma linha editorial, vai facilitar a tua vida no Instagram. Eu nem falei do todo o contexto que é uma marca. Sim. Eu só simplesmente identifiquei o que ela precisava e daí a pessoa acaba fechando, porque ela tá focada na necessidade dela. Exatamente. Então, às vezes você pode florear, pode rodear, se você não falar a solução para aquilo que ela tá esperando, acabou. Não vai E aí adiantar. entra em comunicação, saber identificar esses detalhezinhos. Exatamente. que animal, velho. Eu tô aqui, assim, impressionado aqui. Ô, Breno, você tá impressionado, cara? Tá sensacional esse podcast. A gente já foi pro Japão e voltou, né? A gente- Dos assuntos. Existe uma linha linear, né? A gente vai- Não, Tamo- aqui é um voo direto. Aqui é um voo direto. Esse podcast é um voo direto, que vai Exatamente. pra... Vai pra vários De continentes. repente a gente quem sabe, não, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos pra lá um pouquinho. Mas falando sobre os trabalhos, você então iniciou, né, pra gente voltar, Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra Limeira. voltar pra primeira. Quando eu casei, em 2014, o meu álbum, ele é um álbum cru. Ele é uma capa preta, normal, dentro de um, né, não tem nada. E realmente, mas depois ali, eu já vi outras pessoas vindo e fazendo trabalho até com o mesmo fotógrafo, já que tem um álbum diferenciado, né? Então, realmente, eu acho que isso é um trabalho que veio com riqueza de detalhes. Porque Sim. pensa, um álbum, o que é um álbum? É uma recordação, cara. É uma sentimento identidade puro. sua, né? Uma marca que vai ficar ali pra literalmente. sempre. A sua identidade ali, dentro ali, tipo, das suas lâminas, né? Dentro ali daquele... Não posso dizer que... É dentro ali daquele... Da lâmina ali, dentro do... Ai, verdade, eu esqueci. Dentro do caderno, vamos falar se né? A grosso Pra modo? galera Da grosso entender. modo, Sim, pra sim, galera sim. entender. Dentro ali do caderno que a pessoa vai olhar ali e ela vai relembrar daquele momento, daquele estado. E aí a sem- pessoa viaja para É, o momento que aconteceu aquilo. Né? Por exemplo, assim, comigo, quando eu pego o meu álbum e vou ver os fotos do casamento. Entendeu? E eu não consigo. Você acredita que eu não consegui ver o vídeo do meu casamento até hoje? Cara, mas o álbum você já folhou algumas vezes. Já, diversas vezes. Aí a gente tem um grande. O legal do álbum é que assim,
Falando um pouquinho sobre a capa. De Sim. fato, no comecinho do mercado, quando eu entrei nesse mercado, os álbuns eles eram de fato muito básicos, assim, era só uma capa preta ou algum outro revestimento e tal. E o que que é legal? O legal é igual vocês falaram, né? Cada pessoa tem um nome, cada pessoa tem uma história, cada pessoa precisa e merece ter uma identidade. E foi muito disso que a gente trouxe para o mercado. Né, pegar o nome de uma bebê que vai nascer, pegar o nome de um casal e tal, e fazer essa identidade, colocar já uma foto na capa, ou às vezes nem tem foto na capa, hoje ainda usa-se muito álbum de couro, mas sempre tem uma gravação personalizada, ou um monograma. Monograma que a gente fala, e para quem não sabe, é a junção de 2, 3 letras formando um símbolo, né? Muito, se a time de futebol usa muito monograma aqui, né? Sim. Mas trazendo para a realidade, isso funciona muito bem para casamento, para marcas pessoais também. Então, o fato de ter isso na capa já é legal, porque cada pessoa tem uma personalidade e a identidade também traz essa personalidade. E na parte interna, a questão das lâminas do álbum, do miolo, é muito legal porque a gente foi introduzindo também uma narrativa muito legal dentro do álbum. Então, fotos que são mais importantes, mais emocionais, a gente deixa maior, fotos que são mais de detalhe, ou fotos que a gente chama de fotos complementares, elas são menores, e todo esse ritmo dentro do álbum, essa disposição, essa diagramação, né, que é de fato como que a gente vende o nosso trabalho, design e diagramação de álbuns, é justamente pegar essas fotos, pegar essa história e contar ela da melhor maneira possível, né? Então é isso que a gente faz hoje. E é legal que hoje, por exemplo, existem até softwares para fazer a diagramação. Quando eu comecei, isso nem existia. Então, olha como o mercado foi expandindo. Antigamente era um pouco mais atrás ainda, era uma foto por folha, ainda às vezes era um saquinho que você colocava assim as fotos, assim. Então é legal acompanhar toda essa evolução, participar. E já que é algo que vai ficar com a família o resto da vida, né, para vocês terem uma ideia, as empresas que fazem impressão do álbum, encadernação, elas basicamente dão garantia vitalícia. Uau. Porque a impressão fotográfica, ela não acaba. Tipo, se você cuidar bem do álbum, ela é para sempre, assim. Estamos falando de negócio centenário que não vai estragar. Olha só. Então, as empresas de encadernação também é vitalício, não tem nada, garantia de 3 meses. Não, as empresas dão garantia vitalícia de um negócio tão bem feito que é para durar a vida inteira. Olha, essa é uma informação que eu não sabia. Cara, sensacional. Entendeu? O Celso trouxe pra gente aqui. E quando a gente tá falando sobre isso, cara, olha só como que é eternizar momentos através de um álbum. Pensa, cara, você vai, por exemplo, seus bisnetos pode ter, presenciar o mesmo sentimento, porque é posicionado a diagramação legal, sim, estrategicamente, sim, que nem você sim. falou, eu consegui pegar aqui, tipo, uma foto que, os dois se beijando, lá, maior. Sim, Uma sim. foto menor, que é tipo o pessoal de trás assim, é menor ali pra complementar. Uhum. E aí, por exemplo, quando a pessoa, bisneto lá, o filho do filho vai ver, ele vai conseguir sentir essa mesma sensação com a fonte que você colocou, né, dentro ali, né, e poder presenciar, cara. Eu acho isso sensacional, E cara. assim, o álbum, na verdade, é aquele negócio, né? Quanto mais velho ele fica, mais valioso ele fica também, né? Ele se torna cada vez mais valioso. Porque hoje, às vezes, o álbum, pô, tá latente na nossa memória, né? Sim. Pro nosso filho, que nem o Vini tem álbum lá na estante de quando ele tinha 3 meses. Daqui, sei lá, 3, 4 anos, quando ele tiver uns 10 anos, ele vai ver com 10 meses, ele vai achar legal pra caramba, né? E a gente também, porque começa a reviver um momento super legal de 10 anos atrás. Com certeza. Então, hoje tem empresas, fotógrafas, por exemplo, que fazem só álbum de cachorro, fazem ensaio de cachorro Uau. e depois fazem um álbum. Pô, né? Quem não teve um cachorro em algum momento da vida e vai querer eternizar aquilo ali? Sim. Então, assim, cara, o álbum ele é uma oportunidade de relembrar o casamento, o ensaio de casamento, a gestação, alguma viagem. A gente faz muito álbum de viagem Que também. bacana. Enfim, Cara, você o vê- álbum funciona para qualquer momento da vida. Exatamente. E tipo assim, do jeito que você falou, parece que são vários nichos dentro desse nicho que você trabalha. Uhum. Então tem empresas, tem caras que são designer que só vão focar tipo em fazer álbum de viagem. Sim, tem empresas, por exemplo, tem alunos que fazem hoje só álbuns de viagem com fotografia de celular para clientes finais. Uau. Nem são para fotógrafos, né? Porque hoje os celulares também tiram fotos super legais em Sim. termos de resolução, que dá para Uhum. imprimir e tal. Mas a gente atende fotógrafos de todos os nichos e clientes finais também. Se tiver um álbum umas fotos da sua última viagem que quiser me mandar, você vai ter um álbum, a gente vai fazer um álbum. Então, assim, eu dei uma matéria uma vez que eu falei que todo mundo queria um álbum de fotografia.
E, cara, continua sendo verdade, porque você parar pra pensar, todo mundo tem em algum momento que gostaria de ter um álbum. Com certeza. Né? Então, assim, por mais que a gente já fez e continua fazendo centenas e centenas de álbuns todos os meses, ainda tem muita gente que precisa de um álbum. Então, ainda continua, depois de 10 anos, sendo um mercado super legal, que às vezes as pessoas acabam não olhando o tamanho da oportunidade, sabe? Mas é super legal, porque a gente une duas coisas muito legais, fotografia e design. Sim, é verdade. Né? Quando a gente fala até de marcas para empresas, quando eu vou fazer uma apresentação de marca, eu sempre gosto de ter boas fotos. Né? E no álbum a gente sempre tem isso. Claro. A gente sempre tem fotos para colocar com a identidade, com o nome da pessoa. Então é um universo assim, do design muito legal. Continuo super empolgado em fazer esses álbuns todos os dias, né? Então continua sendo ali um braço da empresa super relevante, assim, que a gente continua produzindo todos os dias, além das marcas, enfim, do conteúdo também. Cara, que da hora. Para você ver como que é importante isso, é a questão de ter uma marca legal, de ter uma escrita de letras diferenciadas, é um exemplo básico, entre aspas, né? Vamos puxar para Apple. Tem gente que não sabe, mas Steve Jobs, ele fez faculdade de letras, se eu não me engano, né? Antes de... Eu já vi isso em algum lugar, sabe de onde? Episódio número 1 do House Exatamente, então. Mas continua, Renato, E aí, perdão ter buscando um cortado pouco você. mais, imagina, e aí buscando um pouco mais, falei, cara, como é importante, né? Ele, tipo assim, fez, na verdade, ele não finalizou, né? Uhum. Não finalizou, só que ficou lá com ele. Aquele conhecimento ele guardou. E quando ele foi lançar a proposta do novo... No Macintosh. O Macintosh, Ele queria a exatamente. fonte certa para aquilo. Ele queria exatamente. Então, foi uma das coisas que ele bateu de frente. Foi assim: não vamos fazer mais do mesmo. Vamos fazer algo diferente. E aí criou-se todas as fontes ali. Um computador diferenciado, com bits diferenciados, que Uma na época era proposta muita novidade de diferente. proposta. E além de tudo, as letras ali, uma Design dramaturgia. maravilhoso, uma inovação perfeita. Então faz toda a diferença. Faz. É que assim, na verdade, nesse caso e muitos outros casos de sucesso, né, cases de sucesso de grandes empresas, de pequenas empresas que a gente conhece, nunca é só o design, nunca é só a inovação, é sempre uma junção disso tudo, né? Coisas, O fato do Macintosh, por exemplo, ter um design irreverente, com muita personalidade, diferente na época, ajudou muito a ter o sucesso. Sim. Né? Então o design era uma etapa importante, a fonte dentro. Para o próprio Steve Jobs era algo muito relevante, e ele sabia dessa importância, mas daí quando a gente começa a entender isso, era uma etapa, era importante tudo, mas a gente começa a olhar para as peças de marketing, para o posicionamento, para os comerciais que ele fazia, daí a gente entende que você tinha uma capa, né? Era tudo muito bem encapado, tudo muito bonito, mas a arte de vender dele também era um negócio que... Porque assim, a gente conhece, lembra muito dele por todas as inovações da tecnologia, mas na verdade ele também tinha um entendimento assim do que as pessoas gostavam, de como criar coisas que ele sabia que as pessoas iam gostar e sabia vender isso muito bem, né? Tinha, lógico, toda a equipe lá no filme mesmo mostra isso e tal. Mas ele sabia na essência o poder daquilo que ele estava construindo e ele sabia fazer as pessoas acreditarem naquilo também, né? Então, cara, eu acho que é sensacional o que você falou agora, Celso. Fazer as pessoas acreditarem através de um trabalho, de um empenho, apresentar uma nova proposta. Uma nova identidade visual. Cara, porque uma caneta pode ser só uma caneta, ou uma Mont Blanc, né? Um refrigerante pode ser só um refrigerante, ou uma Coca. Sim. As pessoas precisam acreditar que isso é melhor, que isso é diferente. Você precisa contar uma história do porquê que é diferente. Né? Então, por exemplo, por que eu vou ter um design de uma capa personalizada? Por que eu vou pagar para alguém fazer um logotipo bem feito para mim, uma linguagem visual e tal? Você vai pagar porque vai acontecer isso. Lá, né? Você não quer vender mais? Você não quer que as pessoas lembrem de você? Você não quer que as pessoas falem da sua marca? Sim. Se conectem com ela. Exato. Então, isso é importante. Então, vai muito mais de mostrar a necessidade, criar toda essa história para que o seu serviço não seja uma commodity, né? Sim. Tipo, então, eu faço isso aqui, tá aqui. Porque senão você entra numa briga chata, né? Numa briga onde você é só mais um. Só mais um. Já tem tantos, né? Assim. Exato. Mas agora, quando a gente mostra o trabalho diferenciado, que nem, por exemplo, quando nós fizemos o rebrand aqui da marca, do estúdio, mudamos para o nome de Estúdios House, né? Então tivemos que recorrer a alguém que sabia fazer, de fato, um logo, uma ID.
E aí apareceu um rapaz e falou assim, tem um amigo meu que faz, ele é muito bom, ele trabalha em tal segmento, não posso falar aqui, né? E aí eu peguei, chamei para uma reunião e eu falei, o nome é esse, a gente pensa numa proposta assim, e ele sem muitas palavras, eu confesso que de início eu assustei, mas às vezes as pessoas pouco falam, mas muito absorvem. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção. Ele pouco falou, e quando ele falou, Renato, tal dia, tipo, era na terça-feira eu vou te apresentar, eu vou te mandar e vou te apresentar sua nova marca. E aí quando ele veio apresentar, antes dele mandar para mim, ele falou assim, olha, você vai procurar essa fonte, você não vai encontrar, eu desenhei à mão, eu achei que isso casava muito mais com o conceito que você me passou, e aí ele foi falando. Aquela no nosso podcast anterior. Sei. Aquela contada de história, né? Isso. Que precisa ser contada, assim. Exatamente. Sei. E aí ele foi vindo, trazendo os conceitos e tal, isso. Ele falou, então, a sua marca, eu pensei nessa proposta e com essas cores. A hora que ele apresentou, cara... Caiu um cisco assim, ó. Nossa, caiu, né? E eu falei assim, poxa, era muito mais do que eu esperava. Era muito mais e você vê, né, que o design, a marca em si é muito bonito, o lettering é muito bonito, dá pra ver que foi muito bem feito, mas a história, né, cara, o jeito que ele foi te apresentar, por exemplo, de repente você podia pensar, poxa, mas é uma fonte, de repente eu encontro essa fonte. O fato dele falar que a fonte foi personalizada e desenhada já valorizou o trabalho dele. Total. Então, são essas coisas que a gente tem que aprender a mostrar também, né? Sim. Se a gente só souber fazer e não souber mostrar, a gente não consegue ter esse agregado, sabe? Esse zerinho a mais no orçamento, vamos brincar desse jeito, né? A gente precisa saber mostrar, a gente precisa aprender a mostrar do jeito certo, porque fazer do jeito certo é técnica. Sim. Né? Mostrar do jeito certo é posicionamento. Então, quando a gente está começando, vocês podem perceber, quando a gente está começando, a gente quer muito mais aprender técnica. Quero aprender a fazer identidades como o Celso ou como alguma outra pessoa que eu admiro. Aí você abre o Illustrator, você abre o Photoshop e você começa o quê? Vou aprender o software, vou aprender a técnica e tal. Então, a gente no começo é sempre assim. Sim. A gente sempre se liga em equipamento e tal, aprende a técnica. E a técnica ela tem um valor. Então, só que a técnica não é o que mais vale no final. Você aprende a técnica, depois você aprende algumas coisas de processo, de fluxo, teu trabalho vale um pouco mais, você vai refinando aquela técnica, que daí não é questão de software, é questão de você ir olhando pro teu trabalho e melhorando. Daí teu trabalho começa a valer um pouco mais, Sim. porque eles começam a ficar mais bonitos. Mas daí chega num ponto em que você não consegue expandir mais o sentido de aumentar o valor, né? Quando eu falo valor, basicamente o preço vai junto. Sim. Se você não começar a mostrar, a criar conteúdo, trazendo para a realidade de hoje e se posicionar. Então, no final das contas, é uma escadinha. É técnica, é refinamento e é posicionamento. Bom. Né? Porque o posicionamento é o mais caro. Quando você consegue posicionar a sua marca, é quando você consegue cobrar mais. Sim. Quando você cria a sua marca e começa a criar o seu produto, você não consegue cobrar o tanto que você quer. Né? Então, a gente tem algumas empresas aqui em Limeira que conseguiram se posicionar no segmento, no nicho, Sim. e conseguem cobrar mais por isso. É verdade. Daí você vai em tal lugar e você fala assim, poxa, nossa, mas isso aqui custa X, lá no outro lugar é basicamente a mesma coisa. Daí você não entende, daí você vai ver o posicionamento. Então, para a gente vender coisas mais caras, né, com um valor agregado maior, fazer com que as pessoas percebam, no final das contas, é muito mais posicionamento, é muito mais comunicação, esse tete de saber a necessidade do que oferecer o produto em si. É verdade. Cara, sensacional. E falando nisso, sentou nessa mesa aqui um tempo atrás, um amigo nosso, que ele falou que ele tinha um produto que custava, médio, vamos exemplificar aqui, R$300. E ele chegou e falou, cara, eu preciso mudar, tá muito baixo o valor, eu tô com uma outra proposta, tô entregando muito mais do que o combinado, enfim, eu vou pensar sobre isso. E ele começou a estudar de fato sobre a questão de vendas. A questão de conectar com a essência da pessoa trouxe ele uma nova forma de apresentação. Onde ele, tipo, exemplificando R$300, passou a cobrar, tipo, o ticket médio do serviço dele, R$1.500. Sim. É uma nova venda.
É uma nova venda. Ele criou uma nova técnica, Você tá saindo. estudou, se posicionou Sim. e aumentou o valor. Então, a partir daí, você tem que fazer uma nova venda. E para fazer uma nova venda, você tem que fazer o quê? Toda essa história de novo e Sim. apresentar de forma mais coesa seu produto ou serviço. E ele falou assim, depois que eu entendi isso, eu passei a vender muito mais. As minhas reuniões de briefing para fechar com o cliente são média de 30 minutos só para ter essa conectividade. E o restante é a E venda. às vezes a gente acha que para cobrar mais a gente precisa oferecer muito mais. E às vezes não. O posicionamento pode mudar, você pode se apresentar de uma outra forma, você pode provar para a pessoa que o teu trabalho vale mais, cobrar a mais e entregar o mesmo serviço. Porque às vezes antes você não se valorizava e você sempre achou, nossa, eu entregava, sei lá, 5 posts, agora tem que entregar 10 para cobrar. Não, você pode continuar entregando 5, mas mostrar o teu valor nesses 5 e conseguir cobrar mais caro. Certo. Então essa questão de eu preciso entregar mais, essa quantidade, cara, ela nunca é saudável. Porque a gente tem limite, a gente tem escala. Sim. Né? Então, assim, a gente tem um limite de escala. Quem está produzindo, criando ali, não consegue. A gente tem outros modelos de negócio que são muito mais escaláveis, mas o modelo de criação, mesmo com muitos processos para agilizar e tudo mais, chega uma hora que não dá. Né? E para expandir é sempre um custo alto também. Sim. Então, a questão do posicionamento faz com que você, mesmo enxuto, consiga oferecer o teu trabalho, a pessoa enxerga um valor maior e você, consequentemente, consiga cobrar mais por isso. Recentemente, a gente recebeu um pedido de orçamento que era... Alguns, na verdade, mas esse em especial, ele era um pouco maior porque ele exigia um acompanhamento bem grande, assim, de muitos meses, né? E eu comecei ali a trabalhar no orçamento e tal, e ficou um orçamento bem maior do que a gente está acostumado, mas porque tinha todo esse acompanhamento, né? Sim. E sempre dá aquele friozinho na barriga. Tem até um amigo meu que ele fala assim, ó, se você não tiver com frio na barriga, você está cobrando pouco. Olha. Então você precisa, se você for para reunião sem frio na barriga e a pessoa falar assim, não, beleza, esse é o valor, tá tudo certo, você cobrou pouco. E eu fui para essa reunião com muito frio na barriga. Assim, não, mas eu entendi o trabalho. Sim. E era um trabalho que a gente ia fechar num valor bem maior do que a gente tá acostumado. E, cara, deu super certo, a gente fechou. Depois daquele, os outros que eu também comecei, cara, foi embora. Então, assim, e é tudo jeito de apresentar. Uhum. E muito legal é que a gente sempre tenta... eu falo, tem uma técnica que a gente usa lá de vendas, que eu acho que dá para linkar aqui, que basicamente são 3 palavras, né? Contexto, experiência e propósito. Então, o cliente entra em contato com a gente e a gente começa a fazer algumas perguntas básicas. Para quê? Para criar um contexto, um ambiente onde eu sei das necessidades e eu consigo solucionar essas necessidades. A gente começa a conversar. Então, existe esse contexto. Então, a gente sempre tenta entender um pouquinho do cliente, mesmo que seja escrito, conversando com ele por WhatsApp, por exemplo, para a gente entender o contexto que ele está, quais são as necessidades. Uma vez que a gente entende esse contexto, o que a gente prepara logo em seguida? A gente prepara surpreender ele. Né? E aí muitas vezes, quando são reuniões de projetos grandes, eu vou com uma super apresentação detalhada do que eu vou fazer para a empresa. Só que eu nem comecei a trabalhar ainda para a empresa. Só que lá a pessoa já vê, ó, do mês tal ao mês tal a gente vai fazer isso, tal, a gente vai fazer isso, a gente acredita nisso, e no final a gente fala assim, olha, a gente fez tudo isso conhecendo só um pouquinho. Quando a gente vier aqui estudar o teu negócio muito mais a fundo, a gente vai poder te entregar muito mais. Quando a gente sai do universo contexto, a gente entra para o universo experiência. Sim. Poxa, ele não estava esperando ser surpreendido logo na primeira reunião, no primeiro contato, e às vezes isso pode ser no WhatsApp também. Uau. Às vezes a gente manda um orçamento, entende o contexto, e ao mandar o orçamento, eu normalmente sempre mando um áudio junto, ou peço para as meninas enviarem um áudio junto. Ó, fala para a pessoa assim, fala que a gente vai ajudar ela nisso, deixa ela confortável. Legal. Então, desde o atendimento mais simples, a gente sempre tenta já criar uma boa experiência nesse começo de jornada, né? E depois, propósito.
E aí o propósito, eu sou pouco romântico com essa palavra. Propósito para mim é para que serve, né? Então, eu tô vendendo algo para você. Para que serve o álbum? O álbum serve para isso, 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 isso. E daí como você vai pagar? E essa questão da oferta entra nesse propósito. Mas olha, serve para isso, você vai pagar assim, vai funcionar assim, você pode dividir assim, tal, 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 tal. E você explica, você faz simplesmente a oferta com o propósito, você explica o porquê e depois você vende, faz o negócio. Então, basicamente, eu sempre imagino essas 3 palavras quando a gente vai nesse cliente específico. A gente falou, a gente contextualizou tudo. E a gente saiu de lá. Ele, poxa, gostei pra caramba. Nossa, vocês já fizeram tanto pela gente e tal. Obrigado, Fer. Vocês já fizeram tanto pela gente, a gente nem fechou ainda com vocês. Sim. E aí entram outras questões, né, da pessoa sentir confiança e tal. Mas a entender o cliente, entender o momento, entender o contexto, tentar surpreender ele, desde que seja numa resposta. Muitas vezes eu mando um áudio pra pessoa, ela me mandou alguma coisa, eu mando o áudio, eu escrevo e tal. Ela, poxa, era isso mesmo que eu tava precisando, era isso mesmo, que legal que você falou e tal. Já é uma experiência, né? Um toquezinho a mais, porque a gente poderia muito bem receber pedidos de identidade visual, receber pedidos de álbum, enviar a proposta e alguns somem, outros não. Mas a gente sempre tenta ali entender a necessidade, conversar, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, que a gente sabe que isso acaba voltando, né? A gente quer servir sempre da melhor maneira possível, a gente sabe que isso volta. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso no offline, né? Sim. Mas então a gente parte desse princípio para tudo. Até conteúdo no Instagram, por exemplo. Poxa, todo dia eu posto conteúdo no Instagram. Todo dia você entra nos meus stories, tem antes e depois de identidade, eu falo o nome de fonte, isso, aquilo, tal. Cara, sem pedir nada em troca. Né? Só que é vender sem vender. Eu não tô pedindo nada em troca naquele momento, mas em algum momento a pessoa vai ter necessidade e ela vai lembrar de mim. Né? Então, também funciona da mesma forma. Esse contexto, experiência e propósito a gente faz muito quando a gente está fazendo um lançamento de um curso, por exemplo. Pô, a gente dá 3 aulas gratuitas, 4 aulas gratuitas em alguns modelos, ou às vezes uma única live, onde eu tenho certeza absoluta. Inclusive, antes de ontem eu estava em Caxias do Sul, eu fiz um evento lá para 80 pessoas de 2 horas. Cara, tem gente que saiu lá em 2 horas, depois vem me falar, nossa, eu já vou mudar isso. Uau. Você já conseguiu me mostrar isso, eu fazer isso de uma outra forma, tal. Ela vai comprar um curso meu? Sei. Ela vai comprar um outro? Não sei, mas naquele momento, na oportunidade que eu tinha ali, eu entreguei coisas que eu sei que vai servir para a pessoa, já vai ajudar ela. Em algum outro momento, talvez eu ofereça alguma coisa, ela, poxa, naquela vez, naquele momento, deu super certo, eu sei que vale. E assim você vai gerando valor de marca, seja no encontro presencial, igual a gente está fazendo aqui no bate-papo, seja no Instagram, o dia a dia. Às vezes a gente acha que não, né? Mas de maneira intencional, a gente precisa construir esse posicionamento, essa marca todo dia. É verdade. Né? Então, às vezes eu falo aqui, identidade visual, logotipo, tal, brand, e na verdade tudo isso que a gente está conversando, cada pedacinho forma esse contexto, sabe? Dos três contextos aí, que é propósito, experiência Contexto, e contexto. propósito, Experiência e propósito. Porque se a gente parar para pensar, o contexto é muito importante, porque você precisa entender com quem está conversando, você precisa entender o momento que aquela pessoa está vivendo, você precisa entender o negócio dela, você precisa entender onde de fato você pode ajudar. Já teve casos onde na reunião de briefing a pessoa fechou uma marca com a gente, na reunião de briefing ela estava super insegura em relação ao nome, em relação ao modelo de negócio e tal. Daí eu falei para ela, olha, não vamos avançar. E eu fui bem franco, assim, como eu sou com todo mundo, falar, não vamos avançar, vamos definir isso primeiro, pensa com calma, tal, depois a gente avança. Porque eu posso fazer uma marca maravilhosa para você. Se isso não estiver bem alinhado aí na tua empresa, né, na empresa que você está querendo criar, não vai funcionar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela parou, pensou, e depois ela voltou, e quando ela voltou, até o nome tinha mudado. Olha que legal. E depois deu certo. Que bacana. Então, entender esse contexto para uma venda, ou para um diálogo, ou para tentar ajudar a pessoa no negócio dela, é super importante. Porque senão, às vezes a gente acha que sabe, né? Já chega, eu sou especialista nisso daqui, e chega só, né, falando, sem entender o contexto,
você só tá jogando palavra fora. Às vezes nada daquilo ali é o que o cara precisava ouvir. É, A gente tava falando, né, de quem fala, às vezes na mesa quem... Tem até não sei se é um ditado, alguém escreveu que em uma mesa, quem menos fala se passa por sábio, né? Porque às vezes o cara tá só assim, quietinho e tal, e às vezes a gente precisa ser essa pessoa, né? sim. Ouvir muito mais, que no meu caso eu preciso ouvir muito mais, interpretar e depois devolver. É lógico. Porque se eu chego, eu acho que vai funcionar assim, pô, tem que ser essa cor, não, tem que ser essa fonte, não, pra você vai funcionar assim. Às vezes o público daquela pessoa não tá nem aí. Às vezes não conversa com o que eu acho. Sim. Né? Às vezes eu tô fazendo uma marca para uma empresa que atende um público já mais velho e vou tentar ser super descolado para atender o público mais jovem, mas a intenção da pessoa nem é atender o público mais jovem. Então a gente não sabe. Então entender nesse contexto é super importante. É sensacional. E dentro desse contexto de entender e de criar algo, de trazer, né, vamos falar, conjunções. Vamos falar um pouquinho de um evento que a gente até participou, né? Que teve lá. 3 pilares. Isso. Para desenvolver todas aquelas artes, todos aquelas projeções. A gente viu que tinha uma película enorme, vou falar esse termo, película enorme na entrada, logo de cara. Sim. Eu imagino o trabalho para você desenvolver Vários aquilo. ícones, né? Eu vi Vários, bandeiras lá vários. com os ícones diferentes. A gente até falou no offline, né, Breno? Você perguntou, né, pro Celso, tipo, a forma que você fez ali pra criar, Sim. a inspiração. Cara, conta um pouquinho pra gente, porque, meu, foi sensacional. Não sei se vocês que estão assistindo aqui, vocês estiveram presente lá, mas, cara, foi um evento sensacional, cara. Foi surreal. Foi algo muito massa. surreal, Foi né? muito massa. O Thiago Candonga, o Thiago Nigo, a Mayra Cardi, foi incrível. Tudo ficou lindo. Tudo ficou lindo. Não, Inclusive- foi fantástico. Inclusive, A organização do evento. Principalmente. Foi muito legal. Principalmente a identidade visual ficou Cara, sensacional. foi um projeto que eu tenho um carinho, assim, muito, muito grande. Gostei, adorei participar, foi um privilégio para mim. Abraço Candonga, todo mundo da Primeiro, todo mundo que participou do projeto. Foi muito legal porque o Fernando e o Marcelo, que são dois amigos já, me apresentaram o Candonga e falaram, olha, vai acontecer esse projeto assim, assim, assado. E o processo criativo é muito mais transpiração, é muito mais processo do que inspiração, de fato, né? A gente estava até conversando aqui. É muito difícil para qualquer pessoa que vai criar, abrir uma tela em branco e começar ali o lado artístico da coisa, né? Lógico, tem pessoas que são incríveis, né? Tem pessoa que pega uma tela em branco e pinta uma obra de arte sensacional do nada, né? A gente fala do nada, mas a bagagem visual e cultural da pessoa tá na cabeça dela, né? Sim. Mas trazendo no negócio mais palpável do nada. No meu caso, eu já gosto muito de ir construindo aos poucos, né? Então eu fiz uma reunião com o Candonga, a gente traçou questões de cores, de estilo, para quem quer o evento, né? Quais seriam as pessoas que estariam lá? Quem poderia se interessar por esse tipo de evento? Pessoa que está procurando desenvolvimento, são empreendedores? Que faixa etária desses empreendedores estão começando, já são consolidados? Com quem que a gente vai conversar? Então a gente foi traçando tudo isso. Daí a gente veio com algumas referências, camadas de referências visuais. Então, por exemplo, o número 3 tinha que estar presente. A questão da cruz, por ter a espiritualidade, era algo que precisava. A questão financeira, se vocês repararem depois vocês podem pesquisar. Tinha algumas setas para cima ali, porque tinha a questão financeira, tinha a questão de desenvolvimento pessoal, né? Então, e como que tudo isso se encaixar? Na marca, se olhar, tá tudo isso encaixado. Sim. Né? Então, a gente sabe que são 3 pilares importantes: saúde, finanças e espiritualidade. Então, a ideia ali foi, de fato, conectar tudo, né, num único símbolo representando uma única pessoa ali, né? Então, tinha várias mensagens meio que subliminares e outras as pessoas conseguiam ver, mas a ideia é essa. E essa ideia, ela não veio do zero, né? Eu sempre brinco que a gente caminha lá do oposto com a criatividade, né? A criatividade está aqui nessa ponta, a gente está aqui. Daí, com todo esse processo, a gente vem caminhando para o meio e a criatividade vem vindo ao nosso encontro. Sim. Em algum momento a gente se encontra, né? Às vezes Uma hora cruza. às vezes demora um pouco mais, às vezes é mais rápido, mas esse encontro só acontece quando a gente está disposto também a correr atrás no sentido de buscar referência, buscar conhecer um pouco mais a pessoa que a gente está conversando.
a gente vai caminhando, 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 chega uma hora que sai. Mas é muito mais transpiração do que inspiração, porque... Ah, gente, a inspiração é só um detalhezinho, sabe? É só quando você encontra uma curva que vai encaixar, um 3 que vai encaixar com uma cruz ali em algum momento e tal. É nesse ponto, assim, que eu percebo que a inspiração, de fato, né? Trazendo a, a tradução da palavra, de fato, aquele momento ali que você tá super inspirado e vai. Mas o restante do tempo é só... Não é muito glamuroso, não. Às vezes é quebra-cabeça e tal, e vai. Eu tava fora do escritório, tava viajando, e às vezes eu posto um stories, tipo, às 10 da manhã, só para contextualizar essa inspiração e transpiração. 10 da manhã eu posto story com um cafezinho ou notebook em algum canto, trabalhando no lugar, com uma vista bonita e tal, e a pessoa já pensa, nossa, cara, quero ser designer. Só que nem nesse dia eu levantei 5:30 da manhã para fazer layout, para cuidar de problema, para resolver as coisas, para apresentar algo às 11, e eu tô ali ralando, e daí no momento acontece, né? Mas eu quis trazer isso à tona porque muito por trás daquilo que a gente acaba mostrando, dos reels, dos posts e tudo mais, cara, é pura transpiração. É sentar o bumbum na cadeira e começar, e até Pegar uma a hora que sai. E começar E vai a projetar. E é isso que às vezes muitas pessoas acabam se limitando, cara. É. Eu falo porque assim, tem muita gente hoje, Celso, que tem até um talento. Tem muito. Mas uma das coisas que a gente vê, o talento, ele não substitui a técnica. E a técnica, ela vem com o tempo Sim, aperfeiçoando. sim. É a força de vontade também, né? Exatamente. O cara às vezes pode ter um talento de, pô, ele pega na caneta, ou entrando no contexto Sim. aqui, de identidade visual, meu, o cara, ele arregaça. Desenrola. Porém, Só que é o famoso talento, o talentoso preguiçoso. Sabe aquele talentoso preguiçoso? Tipo, nossa, eu vou pegar aqui e vou fazer. Ah, não tô mais afim. e aí deixa. Aí ele acaba perdendo pro cara ali que tem ele tem um pouco de conhecimento, de talento ali, mas ele tem uma força de vontade absurda. Exatamente. Ganha, Ele senta na sempre cadeira, ganha. É. Sempre vai ganhar. 12 horas ali, pegando inspiração. E é ele- diferenciado. Não, pelo amor de Deus, Diferenciado. né? É Sempre, absurdo. Eu conheço um amigo que, por exemplo, hoje ele é um fotógrafo, não só fotógrafo, ele é um filmmaker, na verdade, aqui da cidade. E, inclusive, ele sentou com a gente no primeiro episódio, Matheus Alves. Matheus Um Alves. abraço, Matheusão. E aí ele falou que no começo ele é guitarrista. E eu falei, cara, como que você entrou nesse universo? Ele falou, então, cara, eu comecei porque, tipo assim, eu comecei a dar aula de música, e aí comecei a dar aula online, e aí eu queria fazer uns vídeos diferenciados. Tá imitando ele E certinho. aí, pior que ele fala, não é nem por Ele a convivência, imitando ele ele certinho, já, Matheus. Convivência. você já pega as manias. E aí ele falou assim, cara, e aí eu fui, coloquei lá ali na frente a câmera, eu falei, poxa, legal, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Então eu filmava fazendo, tocando em uma nota tal, depois eu filmava no mesmo take tocando uma outra nota tal, né, que dá pra você fazer isso na música. E aí ele falou assim, e daí eu fui compilando, falei, cara, bacana isso aqui é legal. E aí foi indo, ele falou assim, cara, eu acho que eu não tinha expertise pra filmagem. Mas aquilo foi me ganhando de uma certa forma e eu comecei a estudar. Foi dando uma euforia Uma nele, euforia, né? né? Dentro ali, aquilo foi estudando. Hoje, ele é um dos caras que, tipo assim, Matheus, eu pensei nisso. Tá, beleza. A hora que ele chega, ele entrega um vídeo. Sensacional. Cara, como assim, irmão? Entendeu? Então, olha só. E é uma pessoa que, na verdade, pode ser um talento? Pode ser um talento. Sim. Mas ele lapidou. Lapidou. Ou então pode ser um esforço. Poxa, gostei disso, quero fazer, vou me esforçar. Eu tenho um amigo que ele toca guitarra, estudou no IGT, tudo, há muito tempo atrás, com o Eduardo Anu e os melhores guitas do Brasil na época, lá no IGT em São Paulo. E ele mesmo falou, cara, eu não tenho talento para ser guitarrista. Mas uma guitarra na mão dele canta, cara. Né? É lindo de ver. Ele fala, cara, tal música assim, tem um solo, faz um solo bonitinho. Mas ele falou assim, uma vez eu tava no GT e eu falei pro meu professor assim, falou, cara, eu não tenho dom. E o cara falou, realmente, você não tem.
Mas porque dá pra perceber, cara. Exato. Ele falou, mas o diferencial é que você é esforçado. Dá pra perceber. Que nem quando me perguntou pra mim, você é uma pessoa criativa? Cara, eu não me considero uma pessoa criativa. Olha Eu me aí. considero uma pessoa muito mais esforçada Do que... do que criativa. Assim, eu respondo na lata, sem pensar duas vezes. Porque, por exemplo, cara, ilustração. Eu não sei ilustrar, eu não sei desenhar, eu faço desenhos muito simples. E tem gente que pega um lápis e desenha um negócio absurdo, que tem o dom, você vê que tem o dom, né? Eu acho que o meu dom é pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tal, e deixar tudo isso muito bonito. Mas, por exemplo, tem gente que faz lettering muito bonito, eu não sei fazer lettering. Quer dizer, você olha no meu Instagram e fala assim, nossa, mas eu trabalho com fontes. Sim. Né? Eu consigo desenhar tipografias e tudo mais, mas se a gente faz um lettering absurdo na mão ali na sua frente e você fica com uma inveja assim, pô, eu não consigo, na minha mão não fica assim, sabe? Então eu me considero também uma pessoa muito mais esforçada do que criativa. Só que daí a gente esse esforço, ele vai fazendo parte da rotina, tal, daí parece que você está se tornando criativo, mas só que não é bem isso, você está simplesmente, com o tempo, você vai pegando os caminhos certos, com o tempo você vai demorando menos e fazendo melhor. Porque você já sabe como que funciona. Que nem hoje eu pego uma capa de álbum e de repente no final, quando eu finalizo e posto no Instagram, algumas pessoas podem falar, nossa, muita criatividade, nossa, ficou lindo e tal. E essa mesma capa, talvez há 3 anos, 4 anos atrás, demoraria muito mais e não ficaria tão bom. Mas que agora a gente olha para a foto, a gente já sabe a fonte, já sabe como vai fazer, já sabe que vetor vai usar, já sabe como vai funcionar. Então você faz em 1/3, 1/4 do tempo e fica melhor. Você ficou mais criativo? Não, você só ficou fazendo, e aquilo ali se tornou mais fácil. Né? Vocês aqui, acho que no primeiro podcast, ou quando iniciou, era muito mais difícil ter esse papo tranquilo e tal, né? E eu, quando fui ministrar meu primeiro workshop, nossa, me deu dor de barriga 2 dias, assim, os 2 dias do workshop me tava com dor de barriga, nervoso. Meu Deus, Borboleta na barriga. Será que eu tenho algo de fato para ensinar? Será que aquela preocupação que a gente precisa ter quando a gente vai passar conhecimento, será que as pessoas vão de fato conseguir aprender e tal? Hoje, Celso, eu preciso dar um curso aqui, vem aqui amanhã. Cara, eu tô indo lá e tô falando. Nossa, tá. Não, é que eu só tô fazendo isso há muito tempo, né? Lógico que a gente tem que ir aprimorando, se atualizando e tal, mas essa dinâmica, esse feeling, no design a gente chama de feeling visual, né? Mas a gente pode trazer o feeling para um monte de coisa, né? A facilidade vai ficando cada vez mais fácil. Então, o feeling de comunicação, o feeling de entender aquilo que a pessoa está esperando, o feeling de entender que tipo de marca ela está precisando, como que vai funcionar o negócio dela. Isso vem com o tempo. Sim. E daí tem um ponto muito legal também, igual falando das pessoas desistem, né? E de fato as pessoas desistem, às vezes um negócio que está quase dando certo. Quase, ela tá lá, tá fazendo, as coisas estão dando certo, às vezes ela acha que não, porque aí entra a questão de comparação, principalmente na internet hoje, né? A gente acaba se comparando muito, e às vezes tá ali, às vezes falta um ajuste no modelo de negócio, às vezes falta um ajuste na divulgação, e ela acaba desistindo porque, eu acho que não é pra mim, acho que eu não tenho talento, acho que não vai acontecer comigo. Tava tão perto. Tava tão perto, tava muito perto. Então, às vezes é uma divulgação, às vezes é um trabalho. Às vezes a gente precisa só de um trabalho. Às vezes eu conheço pessoas que por causa de um trabalho transformou a vida, assim. Né? Na minha carreira, por exemplo, tiveram trabalhos que me levaram a lugares bem que eu não imaginava, né? Me conectaram a pessoas que eu nem imaginava. Então, às vezes a gente está ali fazendo 1, 2, 3 anos, trabalhos pequenos, às vezes parece um trabalho grande, e às vezes ele estava quase aparecendo e não... E aí, mas se a gente parar para pensar, isso não tem muito a ver com o trabalho, isso não tem muito a ver com a técnica, isso tem a ver com a gente lembrar sempre que a gente trabalha com pessoas, a gente precisa se relacionar com pessoas. Trazendo para a área da fotografia, trazendo para a área para quem é filmmaker, principalmente para quem é designer, às vezes a gente vive numa bolha, né? Às vezes a gente fica no nosso quarto azul, né? Atrás com o neon azul, assim, aquele computador e tal, e acha que o mundo é aquilo ali. Então, às vezes a gente pode ter um super trabalho, a gente pode saber manipular uma imagem de uma forma assim, que poucas pessoas conseguem. Mas se você não tiver conexões para as pessoas certas comprarem aquilo ali, cara, acabou.
Então, às vezes você tem o dom, você sabe fazer, você sabe desenrolar, mas se você não tiver a capacidade de argumentar, de mostrar, de se relacionar, de fazer as pessoas olharem para você e comprar você primeiro, depois comprar o teu trabalho, cara, é difícil, porque daí você só fica mostrando trabalho, a pessoa compra só o trabalho. Sim, Daí quando ela compra a pessoa, ela paga um pouco mais, com porque tem a certeza. questão da confiança, do posicionamento, tudo aquilo que a gente já falou, né? Então, não dá para desistir, né? Só que também não dá para ficar achando que só o trabalho vai resolver, né? E antigamente, por exemplo, eu achava isso. Eu Isso. achava que, eu preciso mostrar o meu trabalho, Sim. né? Acho que é fase também. Eu acho que todo mundo pensa assim, né? É. Querer tipo assim, carimbar, não, esse é meu É meu trabalho, trabalho. isso é minha arte, esse é o meu trabalho e tal, e É, focar só nisso. É aquele momento que você só tá pensando só na técnica, né? Só aprimorar sim. cada vez mais, ter mais técnica, aprimorar o design, a forma que eu... Eu era assim, falava, não preciso aparecer. Hoje, a gente sabe que se a gente não aparecer, acabou, É. né? Então, a dinâmica vai mudando, mas a essência ali de saber se relacionar, saber chegar numa reunião, saber conversar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com design de álbuns aqui em Limeira, eu tinha uma moto, eu colocava o álbum no banco de trás da moto, no coisa, prendia com Aquela telinha. aquela telinha assim e levava os álbuns para conversar com os fotógrafos. Falava assim, olha, isso aqui é algo novo, parará, tarará, tarará. Talvez bem lá no comecinho, se eu não tivesse feito isso, não teria entendido o potencial do mercado. Olha. Porque foram as pessoas aqui da cidade, alguns fotógrafos da cidade, que compraram primeiro meu serviço. Uhum. Eu falei, tá, agora eu vou atrás de outras pessoas. E eu comecei na internet e tal. Mas se a gente não se mover um pouco também, tem o lado de sentar a bunda na cadeira e criar e fazer até dar certo. E tem o lado de tirar, porque a gente precisa vender, a gente precisa se relacionar. Exatamente. É tudo. Tem um livro, se eu não me engano, não vou lembrar se são as 17 Leis do Êxito, de Napoleão Hill com Jamil Albuquerque, ou se é o outro, eu não fugi o nome do livro agora, mas ele fala assim, tudo são pessoas. Na sua empresa são pessoas, você se relaciona com pessoas, negócios são pessoas. Como como fazer amigo e influenciar pessoas, de Não. Dan Carnegie. Tem nesse livro, Tem cara. ele fala isso aí Ele também, fala essa que, tipo frase? assim, que grande parte de quando você vai fazer negócios são pessoas, cara. Sim. Dá uma pesquisada aí, dá um Mas ó, Google. isso é muito verdade. Tô falando do que eu tava no Sul, porque é algo que aconteceu essa semana. Não, relaxa, tranquilo. E a gente tava conversando e o pessoal lá da empresa tava perguntando pra mim o que eu achava no Instagram, o que eu achava da comunicação, o que dava pra melhorar. A gente tava fazendo uma reunião ali meio que de posicionamento da empresa deles e tal. Daí eu falei, olha, eu olhando pra tua marca hoje, eu reconheço isso, essa palavra, e a gente foi conversando e tal. Falei, mas tem um problema aqui. Os teus posts mostram muita tecnologia, mostram que você é uma empresa pop e tal, super legal, vocês estão super bem posicionados, mas não tem uma cara. A gente precisa de uma cara ou de algumas caras aqui. E quando a gente traz isso para a realidade do digital, a gente vê muito isso. A gente vê CEO de grandes empresas começando a aparecer, Sim. né? O Flávio Augusto não aparecia há 5, 6, 10 anos atrás. Sim. O negócio dele rodava e poucas pessoas conheciam ele. Hoje as pessoas muitas vezes conhecem ele primeiro e depois as empresas dele, né? A Cris Junqueira da Nubank, né? Eu sigo a Cris e não sigo a Nubank, Cara, né? que doideira. Então, sei lá, o Ale Birkan da Arezzo. Pô, eu sigo o cara, mas não sigo a marca. Eu gosto mais do cara do que da marca, né? A marca não se conecta comigo e tal. Mas a gente precisa, desde muito pequeno, fazer com que as pessoas entendam a nossa marca, o nosso tom de voz, como a gente quer conversar, a nossa linguagem, seja visual, seja verbal, seja não verbal. E depois disso a gente vai fazendo com que a nossa marca e a empresa, enfim, vá se construindo, mas junto com a nossa imagem. Senão não conecta, sabe? A gente vai... Você já entrar no feed de empresa... Feed de empresa. O que é feed de empresa? Tem o logotipo, o ícone simplificado lá como avatar, não tem o rosto de uma pessoa, tá lá. E todos os posts são comerciais. Exatamente. Daí você vai ver, tem um comentário, tem 10 curtidas, mesmo que a pessoa tenha, sei lá, 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. E se você começa a dar um rosto, você vê que muda. Porque a pessoa começa, pô, é isso mesmo, não, já passei por isso. E aí você começa a criar conteúdo para engajar e tal. Mas perfil empresa, por exemplo, é um tipo de perfil que é muito difícil levar adiante.
quando alguma empresa entra em contato com a gente pra gente fazer o rebrand, alguma coisa assim, pensar e tal, e eu entro no perfil, vejo que é um perfil empresa, falo, a gente precisa mudar isso aqui. Só a identidade visual não vai resolver o teu problema. A gente precisa contar uma história, a gente precisa saber as pessoas precisam saber quem você é, por que você fundou essa empresa? Por que ela existe? Né? Que nem a gente tá criando uma marca para uma empresa de Joinville que faz móveis para quartos de bebês, para quartos infantis, e os móveis são sensacionais, os móveis de madeira que a gente só vê no Pinterest, sabe? Sim, olha. Sensacional. E O Sul é um lugar, é o polo, né, do cara, Brasil é pra isso, muito é legal. maravilhoso. E daí a gente tava conversando e tal. Tá, mas daí a minha pergunta, né? Eu quero entender um pouco mais do negócio de vocês. Quem fundou a empresa, tal? O que aconteceu? Daí a dona, né, um casal, ela me falou: quando eu fui ter meu primeiro filho, eu tinha muita dificuldade de encontrar móveis legais, como eu via lá fora. Daí ela citou as referências e tal, tal, tal. E daí a gente começou a fazer isso, meu marido começava assim, tal, tal. Pô, daí assim, na minha cabeça, né? Perfeito, eu vou fazer a marca, tal. Quando a gente for divulgar a nova marca, eu já vou fazer um filme deles Oh, pra ela contar essa história, porque eu sei que é essa história que vai vender e tal, tal, tal. Daí ela vai mostrar a filha, como que tá a filha hoje, como que usa. Então, a gente vai amarrando coisas que essas coisas automaticamente eu já tô comprado na ideia e eu sei que as pessoas vão comprar a ideia. sim. Porque as pessoas compram a história, vão comprar a história, vão comprar ela e depois vão comprar o móvel dela. É, exatamente. Né? Então, Aí gera uma conexão muito forte. é esse o caminho, sabe? É esse. Achei. Achou? Demorou, mas eu achei. É. Show. Uma frase de Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nós estávamos falando com o Celso aqui sobre relacionamento, né? O relacionar. E realmente, para a gente expandir a nossa área criativa ou a nossa área técnica, a gente precisa se relacionar com pessoas. Sim, sim. Porque sempre há, Celso, aquilo que, por exemplo, eu preciso de alguma coisa, mas um bate-papo num café com você, talvez isso me surja, né? Isso que eu não consegui sozinho, mas nesse nosso bate-papo flui. Conversando, Exatamente. Então, olha como as conexões são importantes. Sim, sim. Né? Cara, tudo. E, e às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não entende a gente antes de começar a conversar com os outros. Verdade. O que é entender a gente? Tá. Como é a minha personalidade? Qual vai ser o meu tom de voz? Quem sou eu? Né? Eu sou interessante em que ponto? Como que eu posso me relacionar com as pessoas? Então, assim, quando as pessoas chegam até mim, desde a minha primeira palavra com elas até a última, eu tenho um tom de voz, eu tenho uma linguagem, eu sei como eu vou falar, eu sei como eu vou levar a conversa. Né? Isso a gente vai criando com experiência, sim, mas é muito importante a gente entender a gente primeiro, né? Fazer esse autoconhecimento é muito importante, porque daí a gente vai se conectando com a pessoa de maneira verdadeira, de maneira positiva, né? Igual a gente estava falando aqui, de ser um camaleão, né? Meio que entender outra pessoa, mas tudo do nosso jeito também. Sim. Então, fazendo, para quem tem muita dificuldade até em se comunicar com as pessoas, acho que é prática, lógico que é prática, você tem que começar e tal. Mas é muito importante a gente se conhecer, é muito importante a gente entender, esse tipo de. Porque a gente não consegue viver numa mentira muito grande, né? Então, assim, Sim. se você quiser ser uma pessoa que você não é, uma hora vai dar ruim. Né? Com certeza. Uma hora a Então, máscara cai. então assim, entender a maneira confortável com que você se relaciona, e daí sim, muito estudo, muita técnica, entender que comunicação, venda é técnica, né? A Sim. gente, mas trazendo para um pouco mais pro lado da comunicação, do branding, entender alguns tons de vozes também, por exemplo, no Instagram. Eu tenho um jeito de falar no Instagram, que é meu, as pessoas já sabem. Então, se eu começar o Stories de amanhã falando de um jeito que eu não tô acostumado, talvez as pessoas assustem. Elas não, né? Então, todo mundo tem esse tom e achar esse tom desde o comecinho é muito legal. E ter esse tom de maneira constante ajuda também as pessoas terem uma lembrança de você, da sua marca, enfim. Então, isso é bem, bem importante em todas esse contexto de comunicação, de conhecer pessoas e tal.
ter uma linguagem visual também é bem importante, né? Às vezes fazer um post no Instagram é difícil hoje, porque você não sabe nem que cor usar, que fonte usar. Então o tom de voz é importante, essa questão da linguagem visual é também importante. E entender como que você vai defender aquilo que você acredita, né? Que daí é um Perfeito. outro ponto importante também. Bom demais. Cara, você quer falar sobre aquilo lá ou você quer deixar que eu falo? Como é que é? Ah, fala você, depois eu pego um gancho aí. Vamos falar de Agora eu até projeto? assustei. Quer mais café, Celso? Não, já abusei. Vamos falar sobre projetos. Quando eu vi, eu sou um grande admirador e ouvinte assíduo dessa pessoa. Minha mãe também, eu É. também. Eita! Fica viciando Já toda a assustei família. mais ainda. O Breno também, né, Breno? Breno, Paquito assiste também, Paquito? Tô precisando de um microfone aqui. Vamos arrumar o microfone pro Paquito ali próximo. Ó. Lembra aí do próximo, Pode deixar. tá? É, Desculpa aí, Vilela, pegar seu bordão inteiro aí. Cara, Renato, primeiro que, tipo assim, é aquilo que nem você tinha falado, né? Que você é bastante fã do cara, eu também Sim. tenho uma admiração muito grande, né? Então, inteligência fora do comum, né? E, tipo assim, cara, quando eu vi, você chegou a comentar comigo, eu falei, cara, eu preciso perguntar. Só que me deu vergonha de perguntar, então por isso que eu falei, vou deixar o Renato falar primeiro, aí depois eu pego um gancho e falo. Sobre o projeto do Dr. Rodrigo Silva. Da Bíblia comentada. Ah, Agora deu uma aliviada, que tava assustado. Botou muita pressão assim no convidado, como assim? Eu acho que, primeiro, que duas coisas. Por se tratar do Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, um pastor, um teólogo de grande sabedoria e que conta a história com riqueza de detalhes pra gente que É absurdo. nos leva a Sim, viajar lá sim. sem estar lá. Sim. E por tratar de uma coisa que nós aqui, particularmente da casa, somos assíduos. Eu faço a leitura da Bíblia todos os dias, né? E eu me imagino quando eu estou lendo, vivenciando aquela fase, aquelas histórias e tudo aquilo, né? E Deus fala comigo dessa Com forma. certeza. E quando a gente viu que você ia fazer esse projeto, eu falei, cara, que legal, mano. Se a gente tiver essa oportunidade, tem que falar isso. Eu vou pedir para ele falar, por favor. Cara, esse projeto foi assim, muito legal, um dos mais legais que eu já fiz, assim, em todos os contextos, né? Falando sobre design, ficou muito legal, um dos projetos mais legais de design em si, mas ajudar na propagação da palavra também é algo que me fez ficar muito feliz. E esse projeto foi muito legal, porque quem entrou em contato com a gente foi o Rodrigo Bertotti, não foi o Rodrigo Silva. O Bertotti, ele é sócio do Rodrigo Silva. Legal. Ele entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, cara super tranquilo, gente boa assim, no último. Entrou em contato com a gente solicitando uma marca para esse projeto, só que até então não tinha falado do projeto, não tinha falado do Rodrigo Silva, não tinha falado de nada. Nada. Daí ele falou Bíblia comentada. Né? Na hora que ele falou Bíblia comentada, não lembro quem lá no escritório, um olhou para outro, porque elas assinam também, olhou para Bíblia comentada, será que é a do Rodrigo Silva? e quando a gente ficou sabendo, nossa, foi uma alegria gigantesca, porque o tamanho do projeto é um projeto muito grande, é muita responsabilidade. Sim. E daí logo em seguida a gente marcou uma reunião para eu entender um pouco mais o que eles estavam precisando. Nessa primeira reunião, todo o processo de construção da marca foi feito com o Bertotti, com toda a equipe dele, né? Legal. E eles foram super legais, assim, com a gente. E logo na reunião, daí deu para entender muito o que eles queriam. Celso, a gente precisa de um símbolo muito forte para ficar ali no app, sabe? A gente sabe que app precisa de um símbolo forte para ficar marcado, né? E tem algumas outras questões também. Enfim, a gente quer tornar o negócio memorável, né? Eu falei, tá ótimo. Daí, referências visuais, que a gente já conversou aqui, todo aquele processo. O processo de criação foi muito legal, porque tem várias opções lá que provavelmente nunca ninguém vai ver, só eu lá, eu fiz várias versões até a gente chegar naquela versão lá. Tem uma outra versão que tem uma escada que eu tinha gostado bastante, eu fiquei muito na dúvida, assim, mas daí a gente vai limpando, né, tipo, essa mensagem é mais importante que essa mensagem, porque às vezes, trazendo para a realidade de design, de visual, às vezes a gente tem que limpar, porque às vezes a gente quer colocar muita informação no logotipo só. Eu vendo isso e aquilo. Então, no meu logotipo,
A Apple vende celular, tablet, tem uma maçã. Não é assim que funciona, né? Existe todo um contexto. Então eu fui limpando, daí uma que eu tinha gostado muito, que era uma escada assim e tal, que é o mesmo contexto do caminho, mas e tal, eu falei, tá, talvez a escada não seja a mensagem, vamos pro caminho, acho que é uma mensagem mais fácil. E olha que legal. Pô, eu tive o entendimento de perceber que o caminho era mais fácil deles usarem, em termos visuais. Sim. Era uma linguagem mais fácil, a pessoa entende um caminho ali, o visualmente era mais fácil de pegar. Então fui limpando, a gente chegou na marca. E é sempre a Amanda, as meninas do escritório que vem primeiro, né? Uhum. E é muito legal porque eu já conheço todas ali há anos, né? Todo mundo que tá ali com a gente já faz anos que tá ali. Bacana. E eu chamo elas, falo, venham ver aqui. E algumas marcas, elas vêm, gostei, ficou bonito e tal. Perdão, Ó. gente. Relaxa. Pra ninguém. Não é pra ninguém, Tranquilo, não. relaxa, relaxa. Mas existe, Ela sempre faz isso. É, Ela viu aqui. Daqui a pouco ela ativa aqui, Mas- relaxa. Mas existem algumas marcas que eu chamo assim, nossa, ficou muito legal. E essa foi uma Nossa, delas. que da hora. E daí, normalmente, quando a pessoa é de fora, não é de Limeira, a gente apresenta online, né? Uhum. Daí, a gente chamou o Bertotti, falou, Rodrigo, a marca tá pronta, tal. Vamos apresentar, vamos marcar uma reunião. Daí ele, você é de Limeira, né? Eu falei, sou. Pô, a gente é de Engenheiro Coelho. Eu falei, o quê? daí ele falou assim, vamos marcar, eu vou marcar com o Rodrigo, com o Rodrigo Silva, e vocês vêm aqui apresentar. Nossa, eu legal. falei, Claro. Deus é bom, né? Me ralei aqui pra caramba. Mas, e daí eu fui lá, a gente foi eu, a Amanda, a Paula, a gente foi lá apresentar. Ele tava lá e a gente apresentou para a equipe inteira, porque na minha cabeça o que ia acontecer? Ia ter uma mesa como essa daqui, ia colocar aqui na tela, ia estar o Bertotti, o Rodrigo Silva e a gente ia apresentar, Sim. né? Normal. Chegou lá, tava a equipe inteira, tinha acho que umas 10, 12 pessoas, até postei uma foto depois, a equipe inteira, e isso eu achei muito legal também, porque tava desde o Silva e do Bertotti, que são os sócios, os donos de tudo, e a equipe inteira. Que bacana. Daí a gente começou a apresentar tal, eles gostaram de tudo, foi assim, 100% aprovado, foi um projeto muito legal. E daí entra o pós, né? Terminei de apresentar, daí o Rodrigo Silva, com a sua sabedoria milenar, né? Parece que ele já tem uns 1000 anos, tanto que ele... Daí ele falou de um Celso lá atrás, começou a contextualizar que era contra a palavra de Deus, tal, não vou lembrar agora. Eu até printei, cara, verdade. Daí ele começou a falar, tal, e vai ter um outro Celso agora, no século XXI. Cara, na hora que ele foi isso daí, eu falei assim, olha, tudo que eu precisava ouvir. Sabe quando você fala, pô, aprovou, legal, mas ouvir isso daí ficou marcado. Assim, E isso foi muito, muito bacana. Uau. E depois eles divulgaram o projeto. E quando eu fui divulgar o projeto, eu fiz lá o meu Reels, os speed arts que vocês veem lá. Sim. E, cara, era um projeto que eu queria muito que viralizasse. Mas não só pelo design, igual eu comentei aqui, mas mais para as pessoas, através do design, que o design fosse uma porta para as pessoas conhecerem algo que eu também acredito. Sim. Então, cara, e ele viralizou muito, assim. Daí eu fiquei super feliz. E é um dos projetos que eu vou levar, assim, com muito carinho pro resto da vida, assim. Assim como outros bem legais, mas esse daí teve um contexto, assim, muito, muito show, que aí envolve a parte pessoal, né? Sim. Mais do que a parte profissional. Uhum. Então foi muito legal. Visualmente falando, é uma marca que eu adoro, assim, acho que é uma marca muito criativa, muito simples, é uma comunicação muito, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito profunda, Legal. né? Toda a apresentação a gente trouxe esse contexto de caminho, né? De caminho, de verdade, de vida. Então, é legal quando você consegue amarrar conceitos importantes, conceitos profundos, seja de uma loja que vende alguma coisa que está todo mundo acostumado, mas se tiver algo ali que a gente consegue trazer para o visual e tornar aquilo memorável, né? A gente falou de álbuns lá no começo, álbuns únicos, harmônicos e tal, que é de fato algo que a gente faz há 10 anos, e as marcas a gente tenta fazer a mesma coisa, trazer um detalhezinho assim, que seja um acento, mas um detalhezinho que faça a pessoa se destacar, né? Na parte mais visual, que é a parte que a gente atende, mas a gente sempre também ensina a pessoa a falar sobre aquilo, né? Porque às vezes a gente faz uma marca e a marca tem um conceito muito legal,
Daí a gente mostra pra pessoa, a pessoa entende, mas ela não precisa só entender, ela precisa entender e passar aquilo lá, acreditar naquele visual e passar aquela informação. Então a gente tem esse cuidado também. Por exemplo, toda marca que a gente também faz o post de divulgação da marca para a pessoa, no Instagram da pessoa, e depois a gente faz o nosso Instagram. E eu faço questão de fazer isso porque eu quero que a pessoa divulgue da maneira certa. Né? Porque às vezes a gente entrega um projeto super legal e a pessoa posta do jeito errado, dá uma dó no coração. Então, para isso não acontecer, e aí entra também aquela questão da experiência, né? Sim. Assim, ó, a gente acabou o projeto, meu projeto é isso aqui, você me contratou para isso daqui, mas ó, eu vou fazer o teu post de divulgação também, porque a gente precisa surpreender as pessoas e tal. E é algo que a gente oferece, eu faço questão de oferecer e fazer para todo mundo, sem exceção. Toda marca a gente faz, desde um projeto super simples de redesign até projetos grandes como esse da Bíblia Comentada. A gente faz questão de fazer essa divulgação, de fazer esse acompanhamento. Porque a gente tem um carinho pelo aquilo que a gente cria, né? Com Os certeza. álbuns, as marcas. Então eu quero ver a pessoa usando do jeito certo. Eu sei que se ela usar, as outras pessoas vão acreditar naquilo também, sabe? Exatamente. Cara, é Cara, sensacional. Ó, é sem isso que eu ia palavras. falar, né? Eu ia falar sensacional. Aí você falou sensacional, eu falei, tô sem palavras. Mas esse projeto e outros, assim, é muito legal. E tão legal quanto o projeto em si é contar essas histórias, né? Sim. Tipo, foi aqui, o contato foi assim e tal. Foi muito legal. Eu acho que assim, a gente começou contando. Na verdade, esse podcast ele fala muito sobre história. Sim, sim. Desde uma história que a gente grava ela através de um álbum, através de um nascimento, como tem vários bebês aqui, Sim, sim. tem mulher grávida aqui. Então, e ao longo do tempo, coisas que a gente volta lá, olha e fala, cara, que da hora foi viver esse momento. Sim, sim. Entendeu? E poder ouvir que, como o Dr. Rodrigo falou, eu vi um pouquinho, eu até printei aqui, que nem eu falei, É até mesmo? printei, eu Legal. achei fenomenal, porque... E eu não consegui escrever com a riqueza de detalhe que ele falou, né? Então, Sim. mas foi. Mas eu imagino tá aqui, depois eu vou colocar esse print aí pra galera ver no cantinho aqui, ó, enquanto eu tô falando, vocês vão ver esse print aqui no canto aqui, canto da tela aqui, ó. Vocês vão ver esse print aqui, que é do Instagram do Celso, tá? E eu achei fenomenal porque trazer a história de um contexto diferente, um nome, um peso, né? Que nem o nome do Celsius, exatamente como tinha lá, e trazer hoje o teu nome, né? Que fazendo literalmente o contrário, reafirmando, Sei, cara, isso sei. é bom. Assiste, ouve, escute, leia, né? E a Bíblia é uma história falada através Sim, do tempo, sim. é uma história que ela se revela a nós dia após dia. E o que você faz, Celso, através do teu trabalho, você tem ensinado para nós, tem nos mostrado, é realmente cravar a história e nos lembrar com riqueza de detalhes através de todo esse tempo. Sei, sei. Então, esse livro de inspirações que nós ganhamos de presente, né, man? Ó. Cara, é sensacional. A gente abriu aqui. Tem né? dedicatória aí na primeira página, viu? Nossa, É. não. Ô, Olha louco. Tem. Ó, Tem que trazer do jeito certo. que isso, gente. Ó, para Renato e toda a sua equipe, Studios House. Gente, que delícia, cara. Que delícia. Eu tô. Não tem palavra, cara. Tô sem Feliz. palavras, cara. E aí tem um slogan super legal aí que a gente usa, né? De tanto contar a história, a gente vai escrevendo a nossa. Olha. Porque os álbuns, principalmente, esse é um slogan que a gente usa muito pra questão dos álbuns. Porque a gente conta a história nos álbuns, né? Da vida das pessoas, de um nascimento e tal, através do design, usando fotografias de fotógrafos parceiros. Mas a gente vai escrevendo a nossa também a partir Sim. disso, né? Esse livro Na verdade, esse livro é a segunda edição. É um livro que a gente oferece, dá para os nossos alunos, né? Mas sempre que eu vou em algum lugar assim especial, eu falo, não, vou levar um livro também. Não é um livro de biografia, nada, mas é um livro muito legal de inspiração, de ver como é que são feitas os nossos projetos, as capas. Eu sempre faço... A gente já na questão da experiência de novo, né? Sim. Eu vendo um curso de design de álbuns e que as pessoas têm que folhear o álbum. Pô, por que não fazer um livro e enviar para casa da pessoa, que nem todo aluno recebe isso aí na casa dele, quando ele compra o curso. A gente vai ligando os pontinhos, né? A gente vai tentando surpreender, é um livro e tal, vamos enviar um livro então.
Eu acho que é isso que a gente tenta sempre trazer também para as empresas, assim, o que você faz, tá? Como a gente pode se conectar com o cliente? Como que o cliente vai ter a jornada bem feita aqui dentro? Então, isso é que a gente pensa para todo mundo também. Que bacana, cara. Celso, sensacional. Essa é a palavra que a gente tem pra falar. Tem. Ai, Eu, cara. eu confesso que é bastante emocionante, né? Sim, sim. Porque, cara, não é só uma foto, não é só um design, não é só uma identidade visual, cara, é toda uma identificação, cara, é uma marca, né? O Renato, ele fala muito, né, que a gente não tem que deixar, quando a gente for embora, né, pra outro lugar, a gente tem que deixar aqui, para as pessoas que vão ficar aqui, não uma mancha, né? E sim uma marca. Sim, E é sim, uma sim, coisa sim. que o Renato fala que eu pego bastante, assim, esse contexto. Porque, cara, eu falo pra linkar aqui, né? Tem muita gente que acaba deixando de lado isso, né? Acaba não investindo tempo, dinheiro, né? Pra ter algo ali que tenha a sua própria identidade, cara. Mas isso eu tenho, assim, no meu ponto de vista, que é algo muito importante, sabe? A gente ter isso pra poder relembrar, pra poder se conectar e poder, assim, meditar naquilo, sabe, cara? Então, tipo assim, por isso que eu falo que é até bastante emocionante, né? Porque às vezes uma pessoa assim ou outra acha que é só uma foto, mas não, cara, é uma marca Sim, mesmo. sim, sim. É todo um Você falou, registro. falou de legado, eu lembrei uma vez a gente fez um dos lançamentos de masterclass de design que a gente faz. Eu fiquei maquiado de velho. Não sei se vocês chegaram a Uau. ver. Eu fiquei. E era 3 horas de maquiagem. Eu me Nossa. transformava num velho, assim. E eu falava de legado nesse lançamento, no contexto do lançamento, né? Foi, inclusive, uma das turmas que a gente lançou essa segunda edição do livro e enviou para as pessoas. E eu falava como se eu estivesse voltando no tempo, né? Eu estava lá em 2052 Nossa. e eu voltava para 2022, que esse lançamento foi ano passado, e falava, eu tô aqui e tal, mas sabe o que nunca mudou? Pô, uma foto impressa, um layout, uma história. Daí eu falava sobre oportunidades, enfim. Mas é muito isso. Quando eu vivenciei, você falou de legado, eu lembrei que a gente fez isso. E eu tento vivenciar isso, assim, entregar algo para as pessoas, seja um álbum, seja uma marca, seja um conteúdo que vai ajudar a pessoa lá na frente, entregar da melhor forma possível para deixar uma sementinha ali, né? Sim. Toda vez que a gente vê o logotipo da Bíblia comentada ou algum outro projeto legal que a gente ainda vai fazer ou que a gente ainda vai divulgar, que marque a vida das pessoas de uma maneira positiva, né? Que a gente Sim. possa marcar de uma forma positiva, acrescentando sempre. Acho que isso é fundamental, é importante. Cara, é sensacional. Bom demais. Ô, Celso, eu confesso pra você que me emocionei. Esse foi um podcast que pra mim foi Ô, diferente dos louco, outros. você É tá mesmo? encerrando esse podcast, mano? Cara, Meu, acho que se deixasse a gente ficava horas e É horas difícil. conversando aqui. Ô, Breno, é difícil encerrar um podcast desse aqui, É cara. difícil, cara. Ô, Eu Breno, tô suando frio aqui, ó. Coluna travada aqui. cara, Mas olha, com muita riqueza de detalhes, com muito carinho, com muito amor. A gente vê no seu expressar, no cuidado, sabe, de cada criação sua, de cada coisa que você fez e apresentou pra gente através da história, apresentou pessoalmente e a gente pôde acompanhar e pode acompanhar através das suas redes sociais. Pra mim, se tem uma palavra que hoje me cabe, é gratidão. É Que gratidão bom, de gente. poder ter você compartilhando conosco na mesa esses momentos, o seu trabalho, que é um trabalho que, cara, fala sem abrir a boca, sabe? Que bom, que bom. Vai lá no fundo, quando a gente vê, é um livro de inspirações, realmente. E hoje a gente vive num mundo, estamos passando por guerras e Sim. tal, e as pessoas, a Bíblia fala, os últimos dias as pessoas seriam gananciosas, amantes do dinheiro e de si mesmo, né? Presunçosas. Mas quando a gente vê um livro com tantas inspirações e um trabalho com tanto amor e com tanto carinho sendo apresentado de uma forma tão leve, tão sutil, eu acho que nos leva para um campo onde só tem paz, Que a um bom. lugar Fico muito onde feliz em ouvir isso.
É um lugar onde, bom, enfim, né? É um lugar onde todos os nossos sonhos se realizam, porque realmente é isso. É muito, até mais do que isso, né? Não é somente realizar um sonho, é entregar um algo a mais. Sim. Então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de permitir com que você pudesse aceitar esse convite, ter esse tempo e estar sentado na mesa Que compartilhando isso, com a Eu gente fico hoje. muito feliz, fiquei muito contente com o papo. Tô feliz demais de estar aqui compartilhando essas histórias, essas pequenas partes da vida com vocês. Agradeço demais o convite, de verdade. Em outras oportunidades me chamem, eu volto pra gente Com conversar um pouco certeza. mais sobre outras coisas. Enfim, obrigado mesmo, foi sensacional. Vou usar as palavras de vocês, foi sensacional. Sucesso, ó. Sensacional, cara. Ô, Breno, você Foi percebeu legal, que eles foram finalizando e deixaram pra mim finalizar por último, cara. É, Não, eu só fui percebendo. Ó. O Renato. Não, o Renato. Pronto. Vou dar uma dica pra você. Fala assim, eu faço das palavras do Renato as minhas. Então, né? Ó, isso é saber sair a francês. Faço das palavras do Renato as minhas. Pronto. Só reforço tudo que o meu grande amigo disse. Boa. Cara, você viu que eles me colocaram aqui eles me imprensaram aqui na parede aqui. Mas brincadeiras à parte, gente, é que nem eu falei pro Breno, que falei com o Renato, assim, Celso, é um podcast muito difícil de encerrar, porque, você foi contando assim, parece que você projeta a história na cabeça, velho. Sim. Eu fiquei aqui, tipo, olhando assim, ó. E aí, cara, que nem o Renato falou, né, a palavra gratidão eu também, gratidão, porque, cara, se for olhar assim pelo lado de hierarquia, pô, nós tá com o pioneiro que faz toda essa questão de álbum, de identidade visual. Pô, Quando tudo era mato, o Celso já vinha cortando tudo com a exatamente, roçadeira. ele Falou assim, eu tenho um novo caminho. Exatamente. Então, por exemplo, quantas pessoas da mesma idade que eu, que é um designer, que não queria estar aqui no meu lugar? Nossa, é verdade. É gratidão, cara. Eu sou muito grato e dá pra ver que, você faz com amor, cara. Então, Sim, gratidão tipo, o amor que você tem, da forma que você expressa ali na caneta, no Illustrator, da forma que você faz ali, a proposta que você entrega. Vem aqui. Pode vir. Oh. Ó. Fone aqui, ó. Olha aqui o microfone. O que isso aqui faz? O que você veio falar aqui? Ó. Já tá de noite, já escureceu. Pai. Pronto, o Vini falou quando a gente gravou o nosso podcast. É de noite. Ai. Cara, sensacional. Ó, Celso, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. De coração, pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo seu trabalho. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, Amém, sobre a sua todos família. nós. E que nós possamos ter mais encontros assim. Conta comigo. Contamos sobre novos projetos, novas histórias. Sim. E que esse podcast seja marcado no seu coração, assim como foi no nosso. Vai ficar, com certeza. toda certeza. Já está. Obrigado Imagina. mais uma vez. Obrigado, foi um prazer, um privilégio. Tamo aqui, tamo junto, tamo na mesma cidade, vamos fazer as coisas acontecerem. Opa, bora lá, vamos pra cima. Limeira é pequena, gente. Breno, de novo, eles deixaram pra encerrar por último, cara. Brincadeira. A gente Mas, tá Celso, gostando, né? brigadão, cara, satisfação, que nem eu falei, é uma honra poder trocar essa ideia com você. Desde quando a Fer veio trocar ideia comigo, que a gente se conheceu lá no Três Pilares, tudo, que eles veio falar pra mim assim, eu confesso que eu ainda não conhecia, porque eu não era muito engajado. A hora que eu olhei, eu falei, cara, eu vou ter oportunidade de trocar ideia com esse cara. Não, você não falou assim, você falou, mano. Mano do céu! Então, tipo assim, cara, gratidão, de verdade mesmo. Sou muito grato que Deus continue te iluminando, abençoando mais ainda, que você continue aí inspirando muito mais pessoas, Amém. né? Que você dá curso aí, que Deus abençoe mais você pra você continuar transbordando, cara, na Amém, vida de essa- muitas mais sim, pessoas. sim. E, cara, a única palavra que eu tenho a dizer que, gratidão por tudo. E, cara, continua nessa pegada que eu tenho certeza que nós vai conhecer aí vai ter o privilégio de conhecer um cara que é muito grande, que vai impactar ainda muitas mais pessoas ainda, cara. Amém. Que seja assim, gente. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Fechou. E aí, família?
Gostaram desse podcast? Se você gostou, eu tenho certeza que você não só gostou, você amou esse podcast. Cara, a gente tá saindo daqui com uma bagagem gigantesca de história, de emoção, de vida, de trabalho, de dedicação, de eu batendo na mesa aqui, né? Falando, batendo na mesa, não pode bater na mesa, Renato. Mas, gente, é muito enriquecedor, né, man, esse Cara, conteúdo. É sensacional, né? Se for olhar, tipo, desde o primeiro episódio, assim, que veio chegando a galera, e aí, tipo, você vai conhecendo as pessoas, vai vendo o ponto de vista de cada um, cara, você acaba, tipo, pegando um insight, assim, que, meu, você não tinha antes. Nada. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. A forma que você se conecta com as pessoas, que nem aqui. Provavelmente uma pessoa que assistiu, que visualizou, se conectou com a história que o Celso contou, ou com a história de algum cliente que ele contou. E, cara, isso com certeza vai mudar a vida aí de alguma pessoa, de muitas pessoas, cara. É E aquilo que você falou, a bagagem que a gente adquire aqui, cara, é incrível, é sensacional, surreal. é surreal. E aí a gente encerra aí, né, o 10º episódio do House Podcast. 10º episódio do House Podcast, ganhamos um presente, um livro de inspirações, depois eu vou fazer um stories e mostrar pra vocês aí, tá bom? Nos acompanham, sigam a gente, sigam lá o Studios House no Instagram, sigam House Podcast no Instagram também, siga lá no nosso YouTube, já senta o dedo no like, comenta muito, Se compartilha. inscreve, aperta o Se sininho. inscreve, manda pro pai, manda pra mãe, manda pra todo mundo. Aquele seu amigo que precisa de um pouco de inspiração, esse podcast é pra ele, cara. Esse podcast é pra você que precisa ouvir uma história pra se inspirar hoje e mudar a sua vida e descobrir que existem novos caminhos, novas possibilidades. Esse podcast é pra você, assim como foi pra gente. Com certeza, cara. Então, família, ficamos por aqui. Estamos encerrando aí então o 10º episódio. Que nem o Renato falou, vou reforçar aqui, Renato, que eu sei que você ainda não se inscreveu. Vamos esperar. Pronto, Boa. agora eu vi que ele se inscreveu. Aí, boa. É, ativou o sininho e tudo. Curtiu, da hora. E, Renato, posso contar um negócio aqui, cara? Conta aí, conta aí, conta aí. Posso falar do MHVP? Claro, claro. Pode falar, solta aí pra galera. Pessoal, seguinte, vocês devem ter visto aí que surgiu aí um episódio diferente, né? Não é do House Podcast, né? Mas o que será que é, hein? Mudou até o host, né? É. Sai amanhã, exatamente, esse podcast. Esse podcast vai sair amanhã. E o nome dele é? Minha História Vale um Podcast. Minha História Vale um Podcast? Legal, gostei do nome. É, bacana. Bom. Esse Minha História Vale um Podcast foi um projeto que Deus colocou no nosso coração, no coração da Ju, minha esposa. Que Ela é a fundadora, Ela do Renato é o co-founder. Todo crédito pra você, amor. Tá? E por quê? Diversas pessoas mandaram mensagem pra gente. Eu queria contar minha história, né? E lógico, nós temos o nosso House Podcast aqui, mas eu gostaria de ter um podcast voltado para a história. Então, o primeiro podcast que sai logo amanhã é uma história sensacional de superação. Que legal. Que ela descobriu um câncer no dia da morte do marido. Meu. Já tô dando spoiler, ó. Mas ela nos trouxe aqui muita inspiração, também muita força de vontade e um exemplo. Massa. Então, Acompanharei também, com certeza. ó, olha aí. Show. E então, o Minha História Vale um Podcast sai amanhã para você que está acompanhando a gente aí, com muita novidade, não só amanhã, tá? Já temos outros gravados, gente, e histórias que realmente valem não só um podcast, mas vale o seu tempo, que vai fazer você parar, pensar, ressignificar a sua vida. E o Renato, só cortando rapidão, né? Já vai finalizar. Bora. É só pra galera ali entender. Por quem que pode vir aqui no Minha História Vale Podcast? Pra que ele serve? Se a pessoa ela vem aqui, ela vem no intuito do quê? Cara, se você tem uma história de superação, uma história de vida, que você de repente superou uma depressão, você superou um câncer, você superou algumas dificuldades, você que tem uma empresa, que começou sua empresa com muita dedicação, anos de trabalho, com muito esforço, hoje você conseguiu com a sua empresa ajudar outras pessoas e com a sua história ajudar outras pessoas, você tem que contar essa história aqui no Minha História Vale um Com Podcast. certeza. Então não deixe pra lá, não deixe pra depois. Chama a equipe do Studios House no direct. Lá tem também o Linktree no WhatsApp. Entre em contato diretamente com a gente. Vamos fazer um brief da sua história
E quem sabe você não pode estar sentado aqui contando essa história com a gente, não é verdade, Celso? Com certeza, com certeza. E histórias a gente gosta de ouvir, né? Eu sou um cara, eu me amarro em histórias e quando a gente sempre tem um ponto, a gente fala assim, poxa, olha só, é a inspiração. Daí a gente tem aquela energia a mais, né? É muito bom. Tem pessoas que às vezes a gente reclama de coisinha, né? Daí vê uma história dessa assim, acaba com a gente, né? Nossa, o que é o meu problema? Deixa eu levantar, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Então essas coisas, essas histórias me amarram também. Aí, sucesso. Ó. Então, se você é como o Celso, se você é como o Man, como eu, Entusiasta de gostar de ouvir histórias aí. exatamente. Então, chama a gente lá no direct. Não perca que amanhã sai Minha História Vale um Podcast. Contamos com você. Família, ficamos por aqui. Um abraço. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Ô, Man, ô Breno, Breno, calma aí. Paquito. Põe na câmera do meio aqui, ó. Vamos fazer diferente. Vamos dar um tchau todo mundo aqui, ó. Certo, galera? Tchau, gente. Abraço Valeu, aí. Tchau, tchau. Valeu. Fui.